Olá, vamos responder a mais uma questão. TRF1, CESP 2017. Veja bem, o Ministério Público detém privativamente a legitimidade para propor ação penal pública, ainda que a proposição da ação seja condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. Bom, essa questão está muito correta, porque está de acordo com o artigo 129.1 da Constituição, está de acordo com o artigo 100 do Código Penal e está de acordo com o artigo 24 do Código de Processo Penal. Beleza? Tranquilo, até aí tudo bem. Agora, vocês lembram que quando eu estava respondendo a questões de inquérito policial, eu disse que tinha 5 tipos principais de ação penal? Pois é, existe lá, primeiro, a ação penal pública incondicionada, segundo, a ação penal pública condicionada à representação da vítima, a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, a ação penal pública, a ação penal privada, né, que não é pública, a ação penal privada, e a ação penal privada subsidiária, ou ação penal privada subsidiária da pública. Bom, eu falei algumas informações assim genéricas sobre cada uma dessas ações aí, né? Agora, neste comentário, eu vou trazer novas informações sobre essas ações aí, tá bom? Enfim, para você responder a questão, basta você saber o artigo 24 do CPP, o artigo 100 do CP e o artigo 129.1 da Constituição Federal, tá beleza? Enfim, vamos explicar aqui o que vem a ser as espécies de ação penal. Nós temos 5 espécies de ação penal que eu já mencionei, tá? Bom, a ação penal pública incondicionada é uma ação penal que pode ser proposta independentemente da autorização de qualquer pessoa, independentemente da autorização da vítima, independentemente da autorização de qualquer autoridade. Basta o Ministério Público propor a ação penal pública e ponto final. Não precisa de nenhuma autorização de ninguém. Simples assim. Por isso que o nome é ação penal pública incondicionada, tá? A doutrina resolveu estabelecer esse nome aí para dizer que é incondicionada a qualquer autorização de autoridade ou da vítima, tá? É isso que significa ação penal pública incondicionada. Tá. A ação penal pública incondicionada, se você ler o artigo 129, inciso 1, você verificará que ela é privativa do Ministério Público. Somente o Ministério Público, exclusivamente, o Ministério Público pode promover a ação penal pública. Somente ele, mais ninguém. Simples assim, tá? É a característica da oficialidade, né? O Ministério Público é uma instituição pública oficial, então por isso que existe a característica da oficialidade na ação penal pública, tá? A ação penal pública tem a característica da oficialidade. Ok, então ela é privativa do Ministério Público, significa dizer que ela é exclusiva, somente o Ministério Público pode propor a ação penal pública. A vítima não tem o poder de propor a ação penal pública, não tem. Jamais teria o poder de propor, tá? Ok. A outra característica da ação penal pública incondicionada é que ela é a regra geral. O que significa isso? Significa que, se a lei não falar nada qual é o tipo da ação, vai ser a ação penal pública incondicionada. Simples assim, tá? Esta conclusão é extraída do artigo 100, caput, e 100, parágrafo 1º do CP, tá? O 100 caput fala lá, o crime será de ação penal pública incondicionada, salvo se a lei disser expressamente o contrário. Ponto. Isso significa que a ação penal pública incondicionada é a regra geral, tá? Ok. E para finalizar, as características da ação penal pública incondicionada, a ação penal pública, como qualquer ação penal pública, ela
ela é proposta por meio da denúncia. A denúncia é a petição inicial da ação penal pública, tá? Enquanto que na ação penal privada, a petição inicial não é a denúncia, a petição inicial é a queixa. Daqui a pouco a gente vê isso, tá? Enfim, essas são as principais características da ação penal pública incondicionada. Então, por exemplo, João mata Pedro, crime de homicídio previsto no artigo 121 do CP. João estupra Maria, crime de estupro previsto no artigo 213 do CP. Beleza? Então, no caso do artigo 121, a lei não falou nada. No caso do artigo 121, a lei não falou nada se é crime de ação penal pública, condicionada ou incondicionada, ou ação penal privada, não falou nada. Então, se a lei não falou nada, segue a regra geral, que é ação penal pública incondicionada, simples assim. Beleza? Então, o homicídio é um crime de ação penal pública incondicionada. O estupro é um caso à parte, porque o estupro antes de 2018, eu vou até colocar a lei aqui. Antes de 2018, doutores, antes de 2018, vou colocar aqui a lei aqui, ó. Antes de 2018, o estupro, ele era um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Então, para o Ministério Público entrar com a ação penal, ele tinha que ter autorização da vítima. No entanto, a partir da lei 13.718, de 2018, né? Somente a partir dessa lei, 13.718 de 2018, o crime de estupro passou a ser um crime de ação penal pública incondicionada. Ou seja, a partir de 2018, se a pessoa for estuprada, independentemente da vontade dela, o Ministério Público pode acusar o estuprador. Tá? Simples assim. Não precisa de autorização da vítima, não. Tá? Porque é o seguinte, antes, como precisava da autorização da vítima, o cara ameaçava a vítima e falava, olha, se tu falar alguma coisa, se tu autorizar o Ministério Público a me denunciar, eu mato você. Okay? Ou então, sei lá, a vítima acabava se relacionando, se casando, ou sei lá, se relacionando com o estuprador, se apaixonando pelo estuprador. E aí ela decidia, ela não autorizava o Ministério Público a acusar o estuprador, né? Mas hoje, no Brasil, a partir de 2018, quer a vítima queira, quer a vítima não queira, o Ministério Público tem o poder de acusar o estuprador, porque o crime de estupro agora ele é um crime de ação penal pública incondicionada, tá? À luz do artigo 225 do CP, porque o 225 do CP foi mudado pela lei 3.718. Então, enfim, o estupro, antes ele era de ação penal pública condicionada, porque a lei dizia que ele era de ação penal pública condicionada, tá? Por isso que ele não era de ação penal pública incondicionada. Agora a lei mudou e o crime de estupro passou a ser um crime de ação penal pública incondicionada. Perfeito, tranquilo. 2 exemplos que eu trouxe, né? Agora vamos analisar um pouco a ação penal pública condicionada à representação da vítima. Ação penal pública condicionada à representação da vítima. É uma ação penal que se condiciona a uma autorização, a um pedido da vítima. Por isso que o nome é condicionada à representação da vítima. A vítima tem que autorizar o Ministério Público a entrar com a ação penal pública condicionada. Por isso que o nome é pública condicionada. Tá? Beleza? Ok, é isso que significa ação penal pública condicionada à representação da vítima. Obviamente, como é uma ação penal pública, ela é privativa do Ministério Público. Tá? Então, como ela se subordina à condição de a vítima autorizar, ela não é a regra geral, ela é uma exceção. Significa dizer que só a infração será a infração de ação penal pública condicionada apenas se a lei expressamente assim a determinar. Então,
a lei tem que dizer expressamente, tem que indicar expressamente que aquele crime, que aquela infração penal será de ação penal pública condicionada à representação da vítima, tá? Isso está previsto no artigo 100, parágrafo 1º do CP e no artigo 24, caput do CPP. Enfim, a ação penal pública condicionada, normalmente, como ela é uma ação penal pública, ela é iniciada por meio da denúncia como petição inicial, de acordo com o artigo 24 do CPP. Eu posso citar um exemplo previsto no CP? O crime de perigo de contágio venéreo, previsto no artigo 130 do CP. Lá no artigo 130 está dizendo expressamente que esse crime de perigo de contágio venéreo, ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Então, para o Ministério Público denunciar, o Ministério Público precisa da autorização da vítima, simples assim. Tá? Ok? Beleza. O que é o crime de perigo de contágio venéreo? Se você ler o artigo 130 do CP, você verificará lá que é o seguinte. Vamos supor que João tenha AIDS. E aí João, sabendo que tem AIDS, começa a se relacionar com Maria. O João está se lixando para Maria. E aí Maria acaba se contaminando com a AIDS. Se Maria soubesse que João tinha AIDS, talvez Maria não se relacionaria com João sexualmente. E, por causa disso, o artigo 130 do CP diz que João cometeu o crime de perigo de contágio venéreo. Beleza? Tranquilo. E esse crime aí, ele só pode ser objeto de ação penal pelo Ministério Público se o Ministério Público tiver autorização da vítima. Porque imagine só, Maria, ela não tinha AIDS, de repente ela passou a ter AIDS. Se ela autorizar o Ministério Público a acusar João pelo crime de perigo de contágio venéreo, outras pessoas saberão que ela tem AIDS. Então isso aí tem muito a ver com a intimidade dela, né? Então a lei resolveu preservar a intimidade da vítima. Ou seja, a lei tinha dois pesos, dois valores. A intimidade da vítima, que descobriu que pegou AIDS, e a prisão, ou a condenação, ou a responsabilização da pessoa que passou a AIDS para a vítima. A lei colocou esses dois valores um lado do outro e falou, na verdade, é que nesse caso, o valor da intimidade da vítima, ele é mais intenso que o valor de responsabilizar o acusado. Então, por isso que a vítima tem que autorizar que o Ministério Público denuncie o criminoso, porque envolve intimidade, envolve a vida privada da vítima, né? Outras pessoas saberão que ela tem AIDS e tudo mais. Ok? Beleza. Temos também, doutores, a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. É a mesma coisa que a ação penal pública condicionada à representação da vítima. No entanto, a autorização, a representação aqui, não é da vítima. Na verdade, se trata aí de uma requisição do ministro da Justiça. Tá beleza? Ok? Então, é isso que você tem que saber. É a mesma coisa. É uma ação penal que se condiciona a uma autorização, uma ordem prévia do ministro da Justiça para ser iniciada. Não tem nada de vítima aqui, né? Ela é privativa do Ministério Público, da mesma forma, artigo 129.1 da CF, porque, assim, todas as ações penais públicas, por serem públicas, elas são privativas do Ministério Público. Simples assim. E, óbvio, ela não é uma regra, ela não é uma regra geral, ela é uma exceção. Significa dizer que somente será infração de ação penal pública condicionada se a lei expressamente assim a determinar. E ela é iniciada por denúncia do Ministério Público como petição inicial. Beleza. Se você analisar o artigo 141 e o artigo 145 do CP, você verificará que a injúria contra o presidente da República é um crime, é uma infração penal, e o Ministério Público só vai poder iniciar a ação penal se o ministro da Justiça autorizar, se o ministro da Justiça
fazer a requisição, fazer uma ordem para que seja para que seja apurado o crime aí em uma ação penal. Então, o Ministério Público ele precisa da requisição do Ministro da Justiça para poder denunciar o crime de injúria contra o Presidente da República. Por quê? Porque o artigo 141 e o artigo 145 estabeleceram expressamente essa norma. Simples assim, essa exceção, né? Ok? Beleza. Vejamos agora o que vem a ser a ação penal privada. Olha aí. Já falamos dos 3 tipos principais de ação penal pública: a incondicionada, a condicionada à representação da vítima e a condicionada à requisição do Ministro da Justiça. Agora vamos falar de mais 2 ações penais, que é a ação penal privada e a ação penal privada subsidiária. A ação penal privada, ela é bem diferente, né? Ela é uma ação penal que ela somente vai ser iniciada, proposta pela vítima ou pelo representante da vítima. Ou seja, o Ministério Público não tem competência, não tem legitimidade, não tem a prerrogativa de iniciar a ação penal privada. Não tem. Tá? Beleza. Então, perceba que a ação penal privada, ela é uma exceção. Ela não é uma regra. Ela é uma exceção. Significa que somente será infração de ação penal privada se a lei expressamente assim determinar. Beleza? Ok. Obviamente, a ação penal privada ela é iniciada pela queixa ou pela queixa-crime como petição inicial e não pela denúncia do Ministério Público. Tá? Então, lembre-se. Denúncia, Ministério Público. Queixa, vítima ou representante legal da vítima. Simples assim. Tá bom? Ok. Se você analisar o artigo 164 e o artigo 167 do Código Penal, você verificará que existe um crime chamado abandono de animais em propriedade alheia. Então, se João pega o cachorro dele, Pitbull, e abandona o cachorro dentro do quintal do vizinho, isso é um crime de abandono de animais em propriedade alheia. Aí o Ministério Público vai poder acusar o João por esse crime? Não vai. Porque envolve aí uma discussão muito da esfera privada, né? Então, como envolve uma discussão da esfera privada, direitos privados, interesses privados, aí o vizinho, né, o dono do quintal, onde o cachorro foi abandonado, ele que tem a legitimidade, ele que tem o interesse de promover uma ação penal privada aí para condenar o João pelo abandono do animal na propriedade alheia. Tá beleza? E isso é assim porque o artigo 164 e o artigo 167 estabeleceram expressamente dessa forma. Simples assim. Beleza? E para finalizar aqui os 5 tipos principais de ação penal, nós temos a ação penal privada subsidiária da pública, ou ação penal privada subsidiária. A ação penal privada subsidiária, ela é uma ação que serve para responsabilizar alguém em crimes de ação penal pública, quando o Ministério Público ficar inerte. Simples assim. Tá? Então, pode ser no homicídio, pode ser no estupro, pode ser em qualquer crime de ação penal pública, desde que o Ministério Público se mantenha inerte. E de acordo com o artigo 49 do CP, aliás, o artigo 49 do CPP, o Ministério Público, quando o acusado estiver preso, ele tem 5 dias para acusar, para entrar com a ação penal. Se ele não entrar com a ação penal em 5 dias, aí fica configurada a inércia e aí a vítima pode ingressar com a ação penal privada subsidiária. Beleza? Ok. Quando o réu estiver solto, o Ministério Público tem 15 dias. Se ele não entrar com a ação penal em 15 dias, aí a vítima poderá ingressar com a ação penal privada subsidiária. Beleza? Isso está previsto expressamente no artigo 100, parágrafo 3º do CP. Ok? E, obviamente, por ser uma ação penal privada, embora seja subsidiária,
embora seja de crimes ou de infrações de ação penal pública, né? Por ser uma ação penal privada, a petição inicial é a queixa, ou também chamada de queixa-crime. Isso está previsto no artigo 100, parágrafo 2º do CP, tá? Do Código Penal. Beleza, aí eu coloquei aqui as informações anotadas aqui no material para você poder revisar a hora que você quiser. Obviamente, o crime, a ação penal privada subsidiária, ela pode ser tanto nos crimes de ação penal pública condicionada, quanto nos crimes de ação penal pública incondicionada, tá? Então, vou colocar aqui o exemplo. A ação penal privada subsidiária pode ser no caso de homicídio, desde que haja inércia do Ministério Público. Pode ser no caso de estupro, desde que haja inércia do Ministério Público. Pode ser no crime de perigo de contágio venéreo, artigo 130 do CP, desde que haja inércia do Ministério Público. Beleza? Ok. Bom, desta forma, terminamos de analisar todos os 5 tipos principais de ação penal, tanto ação penal pública quanto ação penal privada. Tá? Agora vamos ler os artigos em relação ao que foi cobrado aqui na questão, né? Tá, só para concluir. Veja bem, o Ministério Público detém privativamente a legitimidade para propor ação penal pública, ainda que a propositura seja condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. Corretíssimo, de acordo com o que a gente explicou aqui sobre os cinco principais tipos de ação penal. Tá? Mas vejamos os artigos. Artigo 24 do CPP. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça, ou de representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Beleza, dependerá dessa requisição ou dessa representação. No entanto, continua sendo proposta a ação penal pelo Ministério Público, simples assim. Tá? Vejamos agora o artigo 100 do CP, do Código Penal. A ação penal é pública. Simples. Salvo quando a lei expressamente declara a privativa do ofendido. Então, a regra geral é no sentido de que a ação penal é pública e incondicionada. Simples. Artigo 100 caput do CP. Parágrafo 1º. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, beleza, em conformidade com o artigo 129.1 do CP, ou da Constituição Federal. Dependendo quando a lei o exigir, de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Então, se a lei não fala nada, é ação penal pública incondicionada. Se a lei quiser que seja por requisição do ministro da Justiça ou que seja por representação do ofendido, aí a lei tem que indicar expressamente. Isso é o que ensina o artigo 100, parágrafo 1º do CP. Artigo 100, parágrafo 2º do CP. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Ou seja, aqui temos a ação penal privada. Tranquilo, não tem muita dificuldade, né? Aí aqui, parágrafo 3º, a ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal, né? O prazo legal é 5 dias, se o réu estiver preso, ou 15 dias se o réu estiver solto, o acusado estiver solto, né? Isso aqui, esse prazo você vai saber lendo o artigo 49 do CPP. Beleza. Aí aqui vem, né? No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer a queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Aqui são os representantes aí do ofendido, se caso ele já estiver morto. E aí vem o artigo 129, que finaliza por completo a fundamentação de a questão estar certa. A questão da CESP. Veja bem, são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Pronto. Acabou. Com esse artigo você descobre definitivamente
que a legislação brasileira diz que o Ministério Público tem a legitimidade privativa exclusiva para promover a ação penal pública. Ok? Então, desta forma, finalizo os meus comentários sobre a questão e, óbvio, a questão está totalmente correta, de acordo com o artigo 129.1 da Constituição Federal. E de acordo com o artigo 24 do CPP e o artigo 100 do CP. Ok? Então, fico por aqui. Daqui a pouco a gente volta com outros comentários sobre outros assuntos, sobre outras questões. Até logo!